Paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sobre vossos corações. Hoje, dia 27 de abril de 2023, 20 horas e 37 minutos. Que a todos que vão entrando aí sejam muito bem-vindos. Na presença do Senhor, mais um dia vencido, né? Boa noite, Grace. Mais um dia vencido. Shalom, Viviane. Mais um dia nós vencemos, mais um dia estamos aqui. Não é fácil você ver tanta coisa, né? Por mais que nós estejamos conscientes daquilo que já está aí, daquilo que já está acontecendo, mas a gente fica, né? É difícil, né? É difícil. Mas nós precisamos estar firmes, não ser como a mulher de Ló, não olhar para trás, olhar somente para frente. Alivia a alma. Shalom, irmã Ruth. Amém, amém. Shalom a todos que estão entrando. Que Deus abençoe. Boa noite, Alex. Boa noite, Vânia. Tá melhor? Mais tranquila? Boa noite a todos. Mônica, Lilian. Todos que estão entrando aí. Irmãos, eu ia começar hoje sobre santificação. Mas, Shalom, Lilian. Mas é o seguinte... Eu percebi que tem alguns irmãos que não conseguem escutar direito o Javier Palacios, né? E ontem a live dele foi muito... Aliás, todas as retas finais dele são precisas. Todas. Eu escuto o Javier Palacios desde 2019, pra vocês terem ideia. Desde 2019, Deus me levou no canal dele. Eu nem tinha noção dele. Mas Deus me levou no canal dele e ali eu comecei a aprender muita coisa com ele, muita coisa. E quando ele começou a mostrar, né, os sinais nos céus. E eu comecei a fazer uma maratona, ele tem mais de 3.000 vídeos, é incrível. E eu comecei a acompanhar, e quando ele começou a fazer, a primeira reta final que ele fez foi em 2019. E desde então ele não parou mais, já tá na 102, tá indo para 103, né? Já acho que a semana que vem tem a 103. Amém, minha irmã, amém. Fique bem, tá, Fione? E desde então, tudo que esse homem tem falado tá se cumprindo, tudo. O que Deus dá para ele está se cumprindo. Sabe, eu lembro quando ele fez a primeira reta final. Ele fez no dia 14 de dezembro de 2019. E nessa reta final, estava tendo um eclipse. Eu não me lembro agora, penumbral. E ele estava dando no hemisfério, no ocidente. E ele falou, irmãos, boa noite, André. E ele falou, irmãos, se preparem, porque a partir desse eclipse, o mundo não será mais o mesmo. Ele falou, o Senhor virou o seu rosto para a humanidade. A humanidade hoje foi pesada na balança e foi achada em falta. E o Senhor virou o seu rosto para a humanidade, e as coisas daqui para frente vão mudar. Irmãos, foi questão de 30 dias... A situação até hoje não é mais a mesma, entenderam? Veio a tal da fraudemia, tudo que vocês já sabem. E cada vez a gente nota que ele vem falando mais forte contra a perseguição, ele vem falando mais forte sobre o que está para acontecer. E ontem foi uma live forte. Eu queria saber se alguém que está aí poderia me dizer se ouviu, se entendeu a live dele. Se entendeu, porque eu vou falar aqui, e se por um acaso eu errar em alguma coisa, vocês me dão um alerta, se eu por um acaso falhei em algum setor que ele falou que vocês entenderam diferente. Então eu queria que vocês me dessem um alerta, tá bom? Pra gente ser certinho
pautar certinho. Eu queria saber quem foi que escutou ontem a live. Paz, Mônica. Quarto selo para os próximos meses. Isso, essa mesmo. Você entendeu bem, né, Vanessa? Então tá bom. Então, a Vanessa, o Lucas, os irmãos que entenderam a live, eu vou falar aqui, eu anotei tudo aqui, tá? Anotei e eu vou mais ou menos falando, entendeu? Vou mais ou menos falando aqui e vocês vão me dando se tá correto ou se, como é que diz? Ou se eu escapou alguma coisa, tá certo? Então, nós vamos mais ou menos seguindo. Ele começou a live do Javier Palacios ontem, foi sobre a queda da Babilônia e a abertura do quarto selo. Confere todo mundo aí que ouviu? Boa noite, Marta. Confere aí todo mundo que ouviu a live. A queda da Babilônia e a abertura do quarto selo. Até aí tudo bem? Tá tudo certo? Então tá. Deixa eu ver aqui porque comecei a ver a live, mas acabei adormecendo. Foi uma live extensa. Então tá, beleza. Então vamos lá. Ele leu Abacuque, Joel 2:31, que diz assim. Joel 2:31 diz assim: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele começou a falar sobre o que está acontecendo nos astros. Ele começou a falar sobre o que está acontecendo na lua. Como é que diz? Vocês estão aí, gente? Deu uma falhada aqui. Tá todo mundo aí? Me digam se vocês estão aí ainda. Ah, então tá bom. Então é o seguinte, então ele falou sobre os eclipses que houveram e alguns eclipses que ele falou. E ele citou 2020, tá? Ah, tá, obrigado, gente. 2020, o primeiro eclipse que ele... Aliás, o ano de 2019, ele pegou todas as luas de sangue, ele pegou todas as luas após a festa da Páscoa, todas em cor de sangue. Essa parte da agora, né? Eu tô falando agora, lá atrás. 2019, ele passou o ano, eu sei porque eu acompanhei, com todos os eclipses e com todas as luas de sangue de 2019. Foram 4 luas de sangue, foi uma tétrade de luas de sangue em 2019. 2020 foi quando começou a coisa pegar fogo, que o primeiro selo foi aberto, certo? O que aconteceu em 2020? Dia 15/9 de setembro de 2020 foi fechado o Acordo de Abraão. Lembra do Acordo de Abraão? Foi fechado, foi selado em 2020, dia 15 de setembro. Dia 10 de outubro teve a festa das trombetas. Dia 14 de dezembro teve um eclipse total solar. Isso tudo no ano de 2020, tá? Fora as outras coisas que aconteceram. Agora, o que mais chamou a atenção dele nesses dias agora da Páscoa foi o seguinte: a Páscoa foi dia 5. Dia 6/4, houve uma lua de sangue muito forte lá no México. Dia 7 retornou a lua. Dia 8 a lua retornou. Dia 9 ela estava minguante e continuava a lua de sangue. Dia 10 e 11 minguante, dia 12 e 13 minguante, todas lua de sangue. E dia 14, 15 e 16 ainda luas de sangue. E no dia 20, eclipse híbrido, 20/4. Irmãos, lua de sangue é uma vez, é um dia. Não é tantos dias assim, foram 10 dias de lua de sangue. Todas as noites na região que ele vive, e eu não sei se vocês sabem, mas o México
é um lugar onde se pratica muita bruxaria. O México tem aquela festa da Santa Morte. Aonde o Javier Palacios mora é o maior centro de bruxaria do mundo, é na cidade dele. Lá existem pirâmides, aonde os bruxos se reúnem. Isso pirâmides feitas no tempo, meus irmãos, lá de trás, que ninguém não tem nem idade, tá bom? E aonde ele mora, deu essas 10 dias de lua de sangue. E isso deixou todo mundo ligado, principalmente ele, porque ele está ligado nas coisas. Essas coisas não acontecem assim. Estão entendendo? Não acontecem. Lua de sangue é uma vez, um dia e acabou. Mas lá para eles deu durante 10 dias, do dia 6 do 4, que a Páscoa foi no dia 5, ao dia 16. Então ela passou pela lua minguante, é que eu não tenho aqui, pela lua cheia, lua minguante, até terminar, porque uma lua dura em torno de 7 dias, né? 6, 7 dias a lua dura. Eu tô aqui olhando para minha folhinha, mas ela pegou lua cheia e depois ela foi fazendo a minguante, continuando lua de sangue. Isso está aqui, em Joel 3:31. Aliás, 2:31, que diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Luas de sangue. Prestem atenção. E elas prenunciam o eclipse híbrido. O que quer dizer esse hibridismo? Isso eu estou falando por minha conta, tá? Não estou falando que ele falou isso. Mas esses dias, estudando sobre o hibridismo e buscando, boa noite, Márcia, e buscando outras pessoas que estão vendo sobre isso, eu cheguei numa pessoa que eu não lembro o nome dela agora, e ela falou, gente, eclipse híbrido quer dizer que Deus reprovou a humanidade. Nós estamos em hibridismo. O mundo está passando por uma situação híbrida. Nós estamos... Eu vi na live as imagens todos os dias avermelhadas. Isso, é exatamente. Ele colocou todos os dias as imagens da lua. E digo para vocês, esse eclipse híbrido, ele quer dizer para nós o seguinte: Deus reprovou a terra, porque a terra está corrompida como esteve nos dias de Noé. A corrupção dos dias de Noé, irmãos, existe a perversão sexual, sim, mas a maior corrupção dos dias de Noé era o hibridismo. A maior, como é que fala? A maior situação do tempo de Noé foi a mescla de anjos com homens. Foi a mescla de anjos com animais. Quando vocês veem lá na mitologia grega, falando do centauro, desse, daquele outro, aquilo é tudo verdade, aquilo não é mito, aquilo é verdade. Entendendo? Aquilo é a pura realidade, e isso está voltando a ser de outra vez. Entenderam? Isso está voltando de novo. O hibridismo está aí outra vez. Hoje eu estava vendo um documento em que existem já crianças nascendo em fábricas de criança. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Crianças nascendo em fábricas de criança. Seria também sangue puro, irmã, porque da linhagem dele que viria o Salvador. Não estou falando de... como é que fala? Noé não, Noé era sangue puro. Eu estou falando dos outros que se perderam no dilúvio. Não estou falando de Noé, entenda bem, não tem nada a ver com Noé. É o tempo de Noé. Noé foi salvo com a sua família porque eles eram puros. Eles eram puros. Então, o hibridismo, isso não está na live do Javier Palacios, sou eu que estou falando, entendeu? Isso não está na live dele, sou eu que estou falando, tá bom? Então, o hibridismo é sinal de destruição. Essas fábricas, né? A Disney tem essas fábricas, pois é. Então, prestem atenção, meus irmãos.
Isso daí não tá na live dele, é o que eu tô falando. Então ele tá dizendo o seguinte, ele vem depois ele fala o seguinte: o quarto selo, o que é o quarto selo? O quarto selo é a mortandade da terra. Então vamos lá, vamos pro primeiro selo primeiro. Lá em 6 de Apocalipse fala do primeiro selo. O primeiro selo, ele se abriu em 2020. Presta bastante atenção. O primeiro selo foi aberto em 2020. Quais são as características do primeiro selo? Ele é branco. O cavaleiro é branco. Ele tem na sua cabeça uma coroa. E ele tem na sua mão um arco. Mas nós temos que entender o seguinte: no tempo de João, o arco já vinha com a flecha. Entenderam? Porque tem pastores que dizem assim, é um arco que não tem a flecha. O Daniel Mastral chega a falar que a flecha do arco está na nota de $1. Até isso já fizeram. Mas não. No tempo de João, quando você falava de arco, você já estava falando do material completo, o arco e flecha. Então, presta atenção. Esse cavaleiro, vamos lá para Apocalipse, né? Para a gente não falar coisa errada. Vamos lá, vamos ler lá Apocalipse 1. Gente, vocês aguentam, a live vai ficar um pouquinho extensa. Eu vou ficar de olho aqui para não perder ela, tá bom? Mas eu acredito que vai dar mais um, como é que chama? Vai dar mais de 1 hora. É exatamente isso, Marta. Exatamente isso, anunciando isso daí. Ó, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi seres viventes dizer com voz de trovão: venham e vê. Venham. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavalo empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Ele cavalgava como vencedor. Como? E determinado a vencer. Ele não era vencedor. Ele cavalgava como um vencedor. E determinado a vencer. O que ele fez no mundo? Ele jogou a coroa que estava na cabeça. Como é que chama a pestilência que veio aí? Chama-se o quê? Coroa. Em latim chama-se corona. Para quem não sabe. Coroa em latim se fala corona. Certo? Ele jogou a corona no ar. Saiu vencendo, parou o mundo, teve capacidade de parar o mundo. Ele sai como vencedor. E ele usa o arco. O arco, ele já tem uma flecha. E naquele tempo, a flecha do arco, ela era envenenada. Entendendo? Eles matavam as pessoas com a flechada, mas com veneno junto. E o que aconteceu? A flecha foi para todo mundo que eles puderam flechar, eles flecharam. O sistema do cavalo branco jogou a corona, parou o mundo, fechou o mundo inteiro, flechou obrigatoriamente todo mundo, só aqueles que bateram em cima, que foram resistentes, que não receberam a flecha. E o que está acontecendo agora? Quem recebeu a flecha está tombando. Já começou a tombar lá atrás, mas agora está pior. Agora são garotos e garotas de 20 e poucos anos, crianças de 14, até de 6 anos de idade, tombando com a flecha que receberam lá atrás. O veneno da flecha está fazendo aquilo que veio. Entendeu? Entenderam como é que funciona? Esse é o cavalo branco. Ele saiu em 2020, mas ele está atuando. Ele está correndo o mundo. A partir disso veio o cavalo o quê? O cavalo vermelho. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi
o segundo ser vivente, dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo sai em 2021. O segundo selo é desatado em 2021. Mas, irmã Ruth, que jeito? Como que você sabe disso? Você não está vendo a convulsão que estão as nações? As nações estão convulsionando dentro delas mesmas. Olha a França. Onde você iria imaginar que na França ia haver tanta gente na rua? Olha os outros países. Brigas nas ruas. Isso se chama dissensão. Isso tem um outro nome também que eu não lembro agora. Guerras urbanas. Guerras urbanas. Olha o Brasil é pacífico. Quanta coisa teve aqui. Como que eles fizeram isso? Estrangulando a economia através do cavalo branco. Os governos, os senaqueribes que estão pelo mundo, estrangulando as suas populações com ordenanças, com ataques. Olha o que nós estamos vendo, quanta gente presa. Quanta gente está presa que é gente de bem, sendo colocado como terrorista. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Irmãos, vocês já viram as fotos de Nova York? Vocês já viram eles fazendo churrasquinho de rato no meio da rua? Vocês já viram? Nas grandes avenidas de Nova York, churrasquinho de rato na avenida. Esses dias colocaram no metrô de Nova York várias cobras para comer os ratos. Vocês já viram isso? Vocês sabiam disso? Eu vou chegar onde ele fala de Nova York. As grandes potências estão descendo. Eles estão caindo. Isso é juízo sobre eles. Então, há um estrangulamento da população. A população está terrível. E a Filadélfia também com zumbis, né? A Filadélfia também tá... Todos eles estão terríveis. Se brincar muito, o Brasil é que tá melhor. Então, o que acontece? A população parte para a rua porque ela quer mudança, ela quer que volte o que era antes e não vai voltar. Só vai piorar. Entendendo? Esse cavalo saiu em 2021 e esse cavalo continua andando pelo mundo. O branco tá andando e o vermelho também. Todos eles estão andando. Olha lá. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro selo ser vivente. Ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Presta atenção. Ele pegou o trigo, que é o ouro do mundo, né? O trigo é chamado ouro do mundo, né? O ouro da alimentação. Ele pegou o trigo e a cevada, porque a cevada é o grão mais barato que tem. Para você comprar uma porção de trigo, você gasta o dinheiro de um dia de trabalho. Irmãos, eu não sei na cidade de vocês, mas o trigo custava aqui na minha cidade, em média de R$1,50 a R$2 o quilo. Hoje você já paga R$6, R$7 o quilo. Quantos por cento subiu? Hã? Você já fez a conta disso? Há um ano atrás,
A gente pagava R$1,50, 2 no máximo. Hoje já tá 6 para cima. Eu nem sei direito quanto tá agora, porque eu tenho estocado aqui. Mas faz a conta de quanto isso subiu. Se foi R$2, ele subiu 100%, 200%. E tem lugares que subiu até mais. Subiu até mais. Então, ao aumento, esse tipo de aumento nunca houve de um ano para o outro. A cevada, a mesma coisa. Precisa de um dia de trabalho para comprar 3 partes de cevada. Só não danifique o azeite e o vinho. E não vai plantar, porque o governo está sobretaxando a plantação. Olha, na Argentina, eles jogaram, acho que 25 mil ovos. Eu acho que é mais ou menos isso, não lembro agora a quantidade de ovos, mas é carretas e carretas de ovos eles jogaram. Para quê? Para a fome vir. Eles estão trazendo a fome. Não é uma fome da natureza, é uma fome provocada. É uma fome provocada pelos Senaqueribes que estão no mundo. É uma fome provocada, presta atenção, é uma fome provocada pelo regime da besta. Muito mais, né, Lucas? Eu não lembro quanto foi, mas acho que é 1 milhão, né? Deve ser 1 milhão. Porque o que foi de carreta jogando ovo não foi brincadeira. Entenderam? 320 mil ovos, né? Gente, é muito ovo, hein? Muita gente passando fome. Muita gente passando fome. Prestem bastante atenção. Esse cavalo foi desatado em 2022, o cavalo preto. Então, nós já temos 3 cavalos soltos. E eles estão andando cada vez mais pesados sobre a terra. O que os 3 cavalos vão fazer? Vão trazer o cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo é aquele cavalo que vai trazer a guerra. E ele vai trazer uma coisa muito interessante. Você quer ver um negócio aqui, ó? Olha aqui, ó. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Presta atenção numa coisa aqui que eu nunca tinha parado para pensar e ontem ele falou e aí minha ficha caiu. Vocês já viram a cor de uma pessoa que tem câncer? Vocês já viram a cor que a pessoa fica? Vocês sabem que cor que fica uma pessoa cancerosa? Alguém aí pode me dizer? Alguém já viu uma pessoa cancerosa? A cor que ela tem? Exatamente, cor amarelo pálido. A minha mãe ficou amarela quando estava com câncer. Ela morreu amarela, amarela, amarela. Pálida. Exatamente, amarelo pálido acinzentado. Amarelo pálido, esverdeado, exatamente. É aquele amarelo que vai pro verde, vai pro cinza, fica pálido, entenderam? A minha mãe, quando faleceu, ela tava amarelinha, um amarelo horrível. Quando o cadáver vai entrando em putrefação, ele vai ficando acinzentado. Ele vai ficando cor de cera, exatamente. Esse é o cavalo que vai ser agora, o selo vai abrir. Ele vai trazer a morte de 1/4 da terra. Quer dizer, 25% da terra vai tombar. 25% vai tombar. É exatamente por causa do fígado. O fígado intoxica e fica dessa cor.
25% da terra vai tombar desse ano para o ano que vem. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão compreendendo? Quando eu estou falando aqui para vocês, aqueles que já receberam de Deus orientação e o Senhor já preparou lugar para você ir, não brinca com o que Deus mandou você fazer. Não brinca. Se você ainda não recebeu, aguarde Deus falar com você. Mas aquele que o Senhor já deu o local para você se refugiar, você não pode mais ficar onde você está, você tem que correr. Você tem que se preparar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Você tem que ir para o seu lugar de refúgio. Aqueles que ainda não têm esse lugar, o Senhor vai direcionar. Aguarda o tempo certo. Para cada um de nós, Deus vai direcionar o tempo certo. Ele vai mostrar o que fazer. Não entre em pânico, mas aqueles que Deus já mostrou, não perca seu tempo. Porque se você não for, Deus vai cobrar, porque você não teve fé suficiente para seguir a ordem do Senhor. Entendeu? Presta bastante atenção no que eu tô falando. Hoje uma irmã falou comigo que estava cansada, que não sei o que estava já no lugar que Deus deu para ela. Eu falei, minha irmã, você louva a Deus. Louva a Deus pelo lugar que Deus te deu. Vai pro teu lugar, fica quieto aí. Entendendo? Presta bastante atenção, meu irmão. Você tá achando que não vai acontecer nada? Você não sabe o que tá vindo aí. Você tá achando que não vai acontecer nada? Você não faz ideia do que já está batendo na porta. Presta atenção. Mas, pelo que o Javier Palacios falou ontem, esses 1/4 da terra, 25% da terra, se a terra tiver 8 milhões, como eles dizem, eu acho que não tem. Não acredito que tenha, de jeito nenhum. Será 2 milhões de mortos, 2 bilhões, né, de mortos. É muita gente. É muita gente. E o que vai acontecer? Não vai chegar no povo de Deus. Por quê? Porque você está orando Lucas 21:36. Vigiai em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Você está orando isso? Se você estiver orando, o Senhor vai guardar. Se você estiver orando, o Senhor vai guardar. E se você estiver cumprindo o que Deus mandou já você fazer, o Senhor vai guardar você e a tua família. Mas se você não tiver fé para seguir em frente naquilo que Deus mandou, sinto em te dizer que você vai sofrer com a sua família. Você está na tua mão o que você deve fazer. Está na tua mão. A situação é séria, Deus está avisando. Deus não brinca. Deus é um Deus de seriedade. Ele é mantenedor disso aqui tudo. É mantenedor da tua vida e está te avisando. Se prepare. Se prepare. Entendeu? Se prepare. Engraçado que esse cavalo diz que o Hades o segue. O Hades quer dizer a tumba.
quer dizer o inferno. Entenderam? Como que ele vai matar todo mundo? Guerra. Tem alguém falando, alguns irmãos, até coloquei um post aí de um irmão. Coloquei porque é muito bom o post dele, só tem um detalhe. A guerra que está vindo agora não é Gog e Magog. A terra que está vindo agora, é a terceira G. Não é Gog e Magog. Gog e Magog será em 14 de Zacarias. Entenderam? Gog e Magog é quando Jesus vem. Jesus vem no Monte das Oliveiras e acaba com a história. Deus vai lutar a guerra de Gog e Magog. Não é essa agora. Essa agora é a terceira G mundial. Põe isso na tua cabeça. Bom, terminou essa parte. Ele mostrou Apocalipse 17. Vamos lá para Apocalipse 17. Gente, eu tô sendo bem detalhista. Eu queria que os irmãos que ouviram a live dele ontem conseguiram entender tudo, se eu tô falando certinho o que ele disse ontem. Por favor, os irmãos aí. Boa noite, Cleide. Você tá melhor, minha irmã? Os irmãos que estão aí, por favor, me digam se eu falhei em alguma coisa, se eu consegui dissertar o que ele disse ontem. Tá bom, Vanessa? Você ouviu, né? Eu não quero falhar nos pontos, tá? Então, vocês ficam observando pra gente. Então, tá. Pra eu não falhar aqui, não falar besteira. Uma coisa eu falei a mais, que foi do eclipse híbrido. Isso é fala minha, não fala dele, tá bom? Então, tá bom, vamos lá. Então, ele falou sobre Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Por quê? Existe a besta, a Babilônia religiosa e a Babilônia política. A Babilônia religiosa é aquela cidade das 7 colinas. Desculpa, gente. Quando ataca é problemático o negócio aqui. Só um minutinho. A Babilônia religiosa é a cidade das 7 colinas, certo? A Babilônia política é Nova York. Por que Nova York? Porque lá está o QG do anticristo. Aquele negócio que tem O, N, U, é o quartel-general da besta. E ela se encontra na cidade de Nova York. Há um tempo atrás, eu disse para vocês, isso é eu que tô falando, tá? Eu que tô falando. Eu vou chegar aí ainda. Pera aí que eu vou chegar no Mateus. Pera aí. Eu vou colocar uma colocação minha, tá? Vou colocar uma colocação minha aqui. Existem 3 cidades que elas formam um triângulo que formam a Grande Babilônia política e religiosa. Quem são as cidades? Londres, mercado financeiro, Londres. Descendo para a cidade das 7 colinas, Babilônia religiosa. E indo para Nova York. Então você tá aqui, ó, Londres aqui, capital das 7 colinas aqui, e aqui em cima, ó, vou fazer assim, ó, aqui em cima tá Londres, aqui embaixo tá as 7 colinas, e aqui está Nova York atravessando o Atlântico.
Deu para compreender? Você forma um triângulo. Esse triângulo é da Grande Babilônia. Uma é econômica. Quem está lá na parte econômica? A família Rothschild. Eles comandam o mundo. São os banqueiros que comandam o mundo junto com a família imperial que está lá. Aliás, imperial não, né? Família real que se encontra lá. Desce para cá, na cidade das Sete Colinas, tem um rei aqui que domina o mercado religioso. Entenderam? Domina o mercado religioso e o ouro que está aqui pertence lá em cima aos Rothschild. Tanto que o Chiquinho é primo deles. O Chiquinho é primo dessa gente. Estão entendendo? Nova York está o domínio político. Por quê? Porque aquele lugar que tem a ONU é o quartel-general do regime da besta. Entenderam? Forma um triângulo. Isso Javier Palacios não falou. E sou eu que estou acrescentando. Entenderam? Eu estou acrescentando, tá bom? Ele falou sobre a cidade das Sete Colinas e Nova York. Eu estou acrescentando Londres. Entenderam? Então, esse é um acréscimo meu. Então, eu vou ler 17 de Apocalipse para a gente ter uma compreensão maior do que está falando aqui, tá? A mulher montada sobre a besta. Vocês estão entendendo? Até aí, gente, vocês estão entendendo direitinho? Sem problema nenhum? Tem alguma dúvida? Hã? Ô, Denildo, você não sabe quem é o Chiquinho, Denildo? O Chiquinho que veste branco, Denildo, da cidade das Sete Colinas. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá tudo... Vocês estão conseguindo compreender? Por favor, põe só um sim pra mim, tá? Põe só um sim pra mim se vocês estão conseguindo entender. Por favor. Tá claro? Posso continuar? Eu vou ler então Apocalipse 17, tá bom? Diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Presta atenção. Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Certo? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. O que é cor púrpura? É roxo. O que é vermelho ou escarlata? É vermelho sangue. Entenderam? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes, da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vai ficar gravado assim. Eu tô de olho aqui para a live não terminar, tá? Eu comecei era 8h37, né? Faltam uns minutinhos ainda, tem que ficar de olho aqui, tá bom? Vai ter que fazer mais uma live, tá, gente? Pra gente terminar o assunto, tá?
Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Se eu for explicar isso aqui para vocês o tempo inteiro, eu não vou terminar hoje. Quando fala que ela está embriagada com o sangue dos santos, vocês lembram quando ela matou na Inquisição, na fogueira, quando Constantino matou também muita gente, porque não queriam aceitar a igreja? Vocês estão lembrados disso? Os huguenotes. Vocês estão lembrados dos valdenses? Quem não conhece, por favor, anota o nome: huguenotes, valdenses. Homens que foram mortos por amor da palavra. É essa igreja que matou. Essa igreja que está aí, rica, poderosa, de cor púrpura e escarlate. Os seus cardeais vestem roxo e vermelho. Você já viu? Os cardeais vestem roxo e vermelho e com os seus anéis maravilhosos de ouro, pedras preciosas para tudo quanto é lugar. Você já viu as gárgulas que tem lá dentro? Você já viu os Jesuses que tem lá dentro, vamos colocar assim, com os pés de bode? Você acha que aquilo é Jesus? Nunca foi. Ela não adora Jesus de Nazaré. Ela adora o bode. Entendeu? Ela adora Baal. Ela adora Dagon. A roupa que Chiquinho veste é o chapéu de Dagon. Aquela mitra que ele carrega na cabeça é o chapéu do deus Dagon, do peixe. Entendeu? Que é, sabe quem? O deus dos filisteus. Lembra? Quando a arca esteve lá dentro do templo de Dagon, que Dagon amanhecia todo dia com a boca no chão? Então, aquele lá é o Deus que essa dita cuja igreja, essa mãe das prostitutas, serve. Baal, Bafomé, é esse que ele serve. Ali não teve nunca Jesus. Você sabia que aquela estátua que tem na entrada da cidade das Sete Colinas, que diz que é Pedro, é Júpiter? Você sabia disso? É Júpiter, uma estátua de Júpiter. Não é Pedro. É uma estátua de Júpiter. Mas eles colocaram todos os nomes da Bíblia para poder fazer o quê? O que tem hoje? A grande meretriz e as suas filhas. As igrejas que acompanham, as igrejas protestantes que acompanham a meretriz. Você está entendendo? Presta atenção. Ixi, acho que hoje eu não termino isso aqui não, hein? Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei os mistérios dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Quem é que está para subir do abismo? Abaddon. Quem está para subir do abismo? Abaddon. Os habitantes da terra, aqui ó, e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Alguns dizem que é o que está lá, né, dentro de uma cúpula de vidro, com câmeras o dia inteiro ligado para ele, que se chama Paulo II, né? Tem gente que fala que é ele, mas eu não creio que seja não. Mas vamos observar, né? Nós não sabemos. Aqui, ó. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas. As 7 colinas que ela tá lá. Sobre as quais está sentada a mulher. A mulher quer dizer igreja. São também 7 reis. 7 reis. 5 já caíram. Quem que já caiu? A estátua de Nabucodonosor. Antes dele veio o reinado egípcio, o reinado assírio, babilônico,
persa e grego. Eles caíram. Esses já caíram. Por isso está dizendo aqui, ó. São também 7 reis. 5 já caíram e 1 ainda existe. Roma. O Império Romano ainda existe. Não mais com soldados romanos, não mais com os Césares, mas com um homem que veste branco e tem o chapéu de Dagon na cabeça. Lá está o reinado romano. E outro ainda não surgiu. São os pés da estátua. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Ele já foi. Ele vai se reerguer outra vez. É um dos 7. É um dos 7 reinos que nós comentamos aqui agora. 5 caíram. Um deles vai levantar para formar o 8º de novo. Tá entendendo? Presta atenção. Um deles vai levantar. Eu, na minha concepção, isso aqui é a minha percepção, quem se levanta vai ser Nimrod. Ele vai se levantar. Entenderam? Na minha percepção, ele vai se levantar. Não sei que jeito, não me pergunte como. Mas vamos ver, né? Porque as coisas vão acontecer. Não digo que será ele propriamente, mas o espírito que está nele. O espírito que está nele se levanta. E vai entrar num homem. Que nós não sabemos por enquanto quem é. A gente tem mais ou menos uma noção. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino. 10 reis que ainda não receberam o reino. Na minha visão, visão da Ruth, o Clube de Roma. O Clube de Roma separou o mundo em 10 nações, 10 reinos, no qual o Brasil, ou a Pátria Grande, é o 6º reino. Entenderam? Na minha visão. Na minha visão. Aí foi outro dia falar dos BRICS, mas os BRICS já está chegando em mais de 19, então não é os BRICS. Os BRICS está descartado. Ainda na minha visão continua sendo o Clube de Roma. Eles fizeram o mundo em 10 partes. Entenderam? Mas isso também são percepções minhas. Eu não bato martelo. Em profecia não se bate martelo. Eu bato martelo sim. Nos selos eu tenho certeza. Mas nisso que eu estou falando aqui agora, são percepções, tá? Olha lá. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Estas 10 nações em que o mundo está dividido vai dar, eles não receberam poder ainda, mas eles vão dar a autoridade deles à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Irmãos, a prostituta está sentada em cada meio da cidade. O que tem no meio da sua cidade? Você pode colocar aí o que tem bem no centro da sua cidade. O que tem no centro da sua cidade? Fala para mim aí, o que tem aí dentro do centro da sua cidade? Vai, gente, rapidinho, que senão aqui vai acabar aqui. O que existe no meio da sua cidade? Passa aí como é que diz? Uma retrospectiva. Anda pelo centro da cidade aí na sua mente. O que tem bem no meio da sua cidade? Você já parou para ver? Que igreja? Qual igreja? Que igreja que tem lá no centro? Exatamente. Exatamente. Todas as cidades do mundo, têm ela no meio. Ela está assentada sobre muitos povos.
ela comanda quase todos os povos. Estão entendendo, meus irmãos? Não, não é obelisco, não. O obelisco também faz parte, porque aqui na minha cidade tem ela e tem o obelisco na frente. Entendeu? Aqui na minha cidade tem ela e o obelisco na frente. Por incrível que pareça. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Esses reis vão odiar ela. Eles vão querer vingança contra ela. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Essa prostituta que está aí, ela vai ficar nua, ela vai ser arrebentada. Ela vai ser destruída. Destruída completamente. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que eles têm, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vocês já viram quando levanta um governante de um país, que ele é um rei, é levantado por 4 anos, ele vai governar o país por 4 anos. Ele vai lá na cidade das 7 colinas, vestido de preto, eles têm que se vestir de preto, e o dono da cidade das 7 colinas está vestido de branco. Estão entendendo? Ele vai lá render homenagem ao príncipe maior do mundo. Aquele homem que está lá, que esse agora tem nome de Chiquinho, se veste de branco, e os reis da terra vão de preto render homenagem e buscar dele a benção para poderem governar. Estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão correlacionando as coisas? Estão compreendendo o que está acontecendo? A única que não se vestia de preto para ver Chiquinho era a rainha que morreu, a reptiliana Elizabeth. Foi a única que não se vestia de preto. Por quê? Porque ela e o poder estão juntos. Ela é a Babilônia da grana, com a Babilônia religiosa. Entenderam? São 3 Babilônias juntas. Estão entendendo? 3 Babilônias juntas. Lá em cima, dinheiro, financeiro, religioso e o poder, que está em Nova York. Eles fazem uma tríade, eles fazem como é que chama? Um triângulo. Estão entendendo? Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Para explicar nos mínimos detalhes. O Javier Palácio antes não passou isso. Eu estou acrescentando na fala dele. Eu estou acrescentando. Entendeu? Tá me entendendo? Então, eu quero que vocês compreendam bem por que eu estou fazendo isso. Para vocês entenderem o que se passa, o que está acontecendo. Esse lugar precisa acabar. Por que ele precisa acabar? Porque a fé das pessoas que acreditam nesse lugar, que acreditam nessa cidade das 7 colinas, a fé deles está no que se pega, nas imagens, está na arquitetura. A fé dessas pessoas estão lá. E agora, Chiquinho fez uma nova religião. Uma religião única, que se chama religião abraâmica. Entende? Gente, eu vou aqui apagar e já volto. Já tô voltando na outra live, porque aqui já tá terminando.